Eu vou começar falando sobre a situação de Cuba, protestos nas ruas da ilha de diversas cidades, não só Havana, que começaram aí no fim de semana, se estenderam durante o dia de ontem. A população está protestando contra a ditadura. Eles querem mais medicamentos, eles querem comida, eles querem uma mudança no quadro de casos de Covid que tem aumentado na ilha, que num primeiro momento bateu no peito, mostrou que tinha vacina, que estava conseguindo isolar o vírus e proteger a sua população. E mais do que isso, apagões. Esse foi o primeiro motivo que fez com que um grupo, ainda que reduzido, de manifestantes ocupassem as ruas de pequenas cidades, e depois o protesto cresceu com outras bandeiras que foram aqui citadas. É a pior crise econômica vivida por Cuba desde a década de 90, com o colapso da União Soviética. Apesar de declarar apoio aos protestos, o povo cubano tem dito aí nas suas manifestações, nas suas mensagens, que quer o fim da ditadura e a mudança, então, desses pontos, né? O presidente Joe Biden declarou apoio aos manifestantes cubanos que saíram às ruas contra o governo no domingo. E o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, culpou o embargo econômico dos Estados Unidos e chamou manifestantes de mercenários contratados pelo governo norte-americano. Olha, tem que ter estratégia aí para conseguir angariar esse número de manifestantes num protesto que surgiu, e as imagens mostram, né, uma absoluta naturalidade das pessoas indo à rua em busca de melhores condições de vida, protestando contra a ditadura. É a maior onda de manifestações desde 1994, e isso, claro, que tem uma repercussão mundial. Claro que muitos amigos aqui do governo cubano na América Latina se silenciam nesse momento, né? Ficam quietos, procuram aí não trazer nenhum tipo de declaração. Já os governos que têm uma clara oposição ao que acontece, por exemplo, na Venezuela e em Cuba, como é o caso do governo brasileiro, as manifestações e apoio ao povo cubano já surgiram e já vieram, o que é muito importante nesse momento, porque a pressão internacional também ajuda nesse tipo de movimento. Então é uma questão de tempo, né, para observarmos aí como que esses protestos vão modificar o que acontece na ilha, e também para nós observarmos o grau de repressão de uma ditadura que cortou o acesso das pessoas à internet, justamente porque a interpretação que foi feita é que a divulgação pela internet, pelas redes sociais do que estava acontecendo nas pequenas cidades, ganhou uma robustez e incentivou mais pessoas a irem até as ruas para protestar contra o governo. As cenas são lamentáveis, né? Do que a gente vê, do que o povo cubano está passando, as dificuldades, a precariedade, né? Em plena era digital de alguns setores, e aquilo que é o mais básico, que é saúde e comida. É o que o ser humano precisa de forma primordial para qualquer outro tipo de atividade, até mesmo para uma discussão política sobre os rumos que deve tomar uma nação. Sem comida, sem saúde, não dá para ir a lugar algum. Tomara que essa questão possa ser resolvida, tomara que o povo cubano tenha êxito aí nas suas reivindicações e que nós possamos ter uma pluralidade de partidos, possamos ter um regime democrático onde todos participam, né? Onde a voz da maioria ela é ouvida e não a voz singular de um líder supremo que se perpetua no poder sem que seja escolhido pela sua população. 8h04, mas tem destaque importante também aqui do Brasil, chegando direto de Brasília com o Cláudio Humberto, direto da capital federal. Fala, Cláudio, bom dia. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Marco Antônio Sabino, bom dia, Brasil. Bom dia. Aliás, Pedro Campos, em Cuba falta tudo, né? Falta liberdade, falta pão, falta energia e falta vacinas, né? O governo, a ditadura cubana, ali, essa é uma das queixas, não está mais vacinando as pessoas. O número de casos e de óbitos em Cuba se multiplica. Era o caso de perguntar aos defensores do regime cubano aqui no Brasil, principalmente o ex-presidente Lula, como é que ele chamaria o ditador da ilha, né? O ditador de Cuba.
ele chamaria de genocida, porque está negando vacina à sua população. É claro que vocês vão colocar a culpa sempre, né? Colocam a culpa nos Estados Unidos, no embargo. A culpa é sempre do outro, nunca é de uma ditadura feroz que censura agora a internet porque a imprensa está sob controle. A imprensa cubana não divulga nada sobre essas manifestações. Aí eles agora censuram as redes sociais para impedir que o mundo tome conhecimento do que se passa por lá.